Olá, turma, tudo bem? Então, estou aqui de novo com aquele exercício do carrinho, né? Só que agora eu vou resolver pelo aquilo que eu falei para vocês darem uma olhada, ou seja, pelo princípio do trabalho e da conservação de energia, certo? Que é essa fórmula aqui, T1 igual somatório das energias, de 1 para 2, igual a energia 2. O que é isso daqui? Imagina o seguinte, eu tenho aqui a posição 1, certo? E aí essa minha bolinha, por exemplo, esse meu ponto material nessa posição 1, ele vai trafegar até uma posição 2, certo? E aí, quando ele saiu dessa posição para a posição 2, o que ele realizou? Ele realizou um trabalho da posição 1 para a posição 2. Então, a energia cinética dele na posição 1, mais esse trabalho vai ser igual à energia cinética dele nessa posição 2. É exatamente isso que eu estou vendo nessa fórmula. E aí é somatório por quê? Porque daí eu posso ter o somatório de diversas fontes de trabalho. Quais são essas fontes? O trabalho em cima do deslocamento vezes a força, o trabalho da energia potencial, o trabalho da energia elástica e assim por diante. Eu tenho várias fontes de trabalho. E aí eu vou somar tudo aquilo que é pertinente ao meu problema, certo? Então ele tem uma energia cinética inicial, mais o trabalho é igual à energia cinética final. Ou seja, é o princípio da conservação da energia e do trabalho, certo? Ou seja, o inicial, representado por 1, é igual ao final, representado por 2. E aí, se esse trabalho for positivo, ele entra mais. Se ele for negativo, ele entra menos. Perfeito? Então, pensando nessa expressão, e lembrando que energia cinética é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, o que eu vou ter? Eu vou ter uma condição de resolver esse problema também. Tá? E aí, para resolver esse problema, é só você lembrar do vídeo onde eu faço o diagrama de corpo livre, né? Então, eu tenho lá o meu ponto material representando o carro aqui através por essas caixinhas, onde o que eu tinha mesmo aqui? Uma força na horizontal, F cosseno de 20, essa mesma componente na vertical, F seno de 20, e a força peso, aqui, né? Descendo na vertical, P cosseno de 10, e aqui P seno de 10. Beleza? E aí eu vou ter um trabalho no eixo X e um trabalho no eixo Y, né? Ou seja, eu também tenho essas considerações do trabalho em função do quê? Da velocidade em X e da velocidade em Y. Perfeito? Por conta da energia cinética. Então, o que acontece nesse problema aqui? De novo, né, o trabalho realizado vai ser a energia cinética inicial 1. Então, mv1² sobre 2. Mais o somatório de trabalhos, que a gente já vai ver quais são, é igual à energia cinética final, representada por T2. Lembrando que V1, né, V1 é igual a 2 metros por segundo, aqui está a minha V1, e V2 é igual a 5 metros por segundo, aqui está a minha V2. Ou seja, eu tenho V1, tenho V2, tenho a massa, né, 2 toneladas, ou seja, 2.000 quilogramas. Fica restando aqui eu descobrir os trabalhos. Quais trabalhos que eu vou ter? Eu vou ter o trabalho da força-peso, né, aqui representada na horizontal, de novo, porque eu estou imaginando apenas um deslocamento na horizontal e não na vertical, que vai ser menos, que vai contrabalancear o trabalho dessa outra força aqui. Ou seja, vai ficar m vezes... já vamos substituir de novo os valores, né? Então, vai ficar 2.000 vezes 2 ao quadrado, dividido por 2, mais, aí eu ponho os trabalhos aqui, menos a força-peso, seno de 10, vezes mais F cosseno de 20, vou fechar aqui um parênteses, vezes o deslocamento, certo? É igual a 2.000 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Ou seja, né? Aqui eu vou ter 2.000 dividido por 2, que dá 1.000, vezes 4, mais menos força-peso, massa, 2.000 vezes 9,81, vezes o seno de 10, mais a minha forcinha de 4 kN, de novo tenho que passar para newtons, 4 vezes 10 ao cubo, vezes cosseno de 20. Tudo isso, vezes o S que eu quero saber, vai ficar igual a 2.000 dividido por 2.000,
vezes 25. E aí, quando você resolver essa conta, mais uma vez, você vai chegar no S aproximadamente a 60 metros. Tá ok? Então, essa é uma outra alternativa ao problema do carrinho. Lembrando o seguinte, tá, pessoal? Conforme a gente vai avançando aí no estudo da dinâmica, então, vendo o princípio da energia e da conservação de energia, depois a questão do impulso, enfim, conforme você vai tendo mais ferramentas para resolver uma gama de problemas maiores. Só que veja que eu falei uma gama de problemas maiores, ou seja, não significa que os problemas anteriores, muitas vezes você não consiga resolver por essas novas ferramentas, você vai aumentando o seu leque. Tá ok? Então, fica aí o problema do carrinho resolvido pelo princípio da conservação da energia e do trabalho. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço.